Meus amados, bom dia. Hoje, pela madrugada, Deus me deu uma visão aonde um espírito feminino reinava sobre nações. Esse espírito feminino, com uma saia muito curta, era um tipo de mulher, mas não era uma mulher natural. Era como se fosse um espírito mesmo. E ela passava reinando, submetendo as pessoas às suas ordens. E também tinha um espírito de destruição. E esse espírito de destruição também estava dentro de um avião. E uma pessoa de dentro do avião falava assim: ele está aqui dentro, cuidado. E este avião começava a cair, caía sobre o Brasil com muitas vítimas. Muitas vítimas no país chamado Brasil, no nosso país. E eu meditando hoje pela manhã na presença do Senhor dos Exércitos, Deus me deu a palavra de Apocalipse capítulo de número 5. Aonde João descrevia uma cena em que Jesus toma o livro selado das mãos de Deus sobre uma aclamação nunca mais vista no universo. Neste, vamos vê-lo abrir os selos, um por um. O capítulo 6 trata dos 6 primeiros selos. O 7º será explorado a situação desses selos. E no capítulo 8 de Apocalipse, a palavra do Senhor vai ser explanada ainda mais a respeito de toda essa situação de abertura de selo diante de Deus pelo Senhor Jesus. João estava visualizando todas estas cenas quando lhe era falado sobre estes selos. E assim como os outros capítulos que simboliza essa palavra de Deus, é importante citar que a consequência e sequência profética dessas visões de João, ela serve para os nossos dias e para os dias vindouros. Esses 7 selos são relacionados a fim de tempos, ao final do mundo, à salvação de almas, a como será feita a escolha dos filhos de Deus. Então, esse 7º selo, ele ainda está coberto pela profecia às 7 igrejas. Não foi revelado totalmente ainda o seu teor. O próprio anjo falou: guarda, não abra o 7º selo ainda. Mas eu vou dar ênfase aos outros eventos. As profecias do Apocalipse não são sucessivas, mas repetitivas. Isto é, elas são refinadas, cobrindo o mesmo período de tempo. O tempo este em que os anjos de Deus começam a se mover no mundo espiritual. Tanto anjos de Deus, quanto a terra, quanto o reino de Satanás começa a se mover em torno deste evento, chamado os selos, que foram abertos pelo Cordeiro. Os 7 selos, que dão exemplo, na sua narrativa pelo apóstolo João, das trombetas tocando. E este período, ele pode já estar começando a acontecer em nossas épocas. Vamos ver o decorrer de toda a narrativa, o que Deus está preparando para nós nesses últimos tempos, o que o Espírito Santo revela daqui para frente, porque na verdade eu estou só abrindo a boca aqui, e eu creio que à medida que eu vou abrindo a boca, o próprio Espírito Santo fala por mim, porque a Bíblia diz assim: olha, não te preocupa tu com o que vai falar, abra a tua boca e eu falarei por ti. O princípio da interpretação profética, destacado pelo próprio Senhor Jesus, que é somente quando a profecia encontra o seu cumprimento, que é poder ser plenamente compreendida. 3 vezes Jesus diz isso no cenáculo.
Eis que vos tenho dito antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Está lá em João, no capítulo 14, no verso 19, João 13, 19, João 16, 4. Jesus, ele ratifica todos esses acontecimentos ainda no livro de João. Mas no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele tem as seguintes revelações sobre 4 cavaleiros do Apocalipse. O propósito do cumprimento dessa profecia no dia de hoje é fortalecer a vossa fé. Esses 4 cavaleiros, eles são diferentes em cores. Conforme descrito, os 4 primeiros selos representam as primeiras fases, até mesmo do sofrimento das igrejas naquela época, tanto de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Mas como a palavra de Deus, ela é ontem, hoje e sempre, Deus ele está sempre renovando todo o sentido da sua palavra para dias atuais. O primeiro selo foi aberto pelo Senhor Jesus, e ele está descrito lá em Apocalipse 6:1. E vi o Cordeiro abrir um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse com voz de trovão, vem. E Apocalipse 6:2 fala, olhei e vi um cavaleiro branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro branco, a profecia dele significa uma pureza, uma vitória. Cristo é este cavaleiro. É ele que veio na época como Cordeiro de Deus. Então esse selo foi aberto e o Cordeiro de Deus nos foi revelado. Nos dias em que Apocalipse foi escrito, o cavaleiro era o meio mais rápido de comunicação. Então Cristo veio para trazer esta comunicação do reino para nós. Hoje nós temos meios rápidos, como e-mails, como internet, de comunicação, mas de uma maneira espiritual entre os céus e a terra, Deus sempre simboliza os seus anjos, carros e carruagem, cavaleiros vindo ao nosso favor em direção à terra. Além disso, a cavalaria é o principal arma de guerra. Aonde tem cavaleiros, tem guerra. Cavalo, portanto, simboliza poder, rapidez. São necessários para a pregação até mesmo do Evangelho, porque mostra força. A tarefa de um cavaleiro, incumbida pelo próprio Deus ao povo de Deus, é mostrar força. Todos estes cavaleiros têm força no mundo espiritual. A cor branca é o símbolo da vitória sobre os inimigos. A mesma figura é aplicada na profecia que menciona a segunda vinda triunfal de Cristo, que apresenta ele vindo a esta terra vestido de branco e cavalgando sobre o seu cavalo branco, e sobre a sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O cavalo branco é a alusão dos triunfos da Igreja Apostólica. No período, até mesmo de 34 a 100 depois de Cristo, aonde Paulo propagava o Evangelho com toda a força. Assim nós temos que fortalecer o Evangelho na nossa época, porque este cavaleiro branco, ele subiu aos céus, desce à terra e agora ele vem ainda mais acompanhado com outros cavaleiros que não são bons para o convívio social em humanidade. A igreja cristã, na época de Paulo, era uma igreja pura na doutrina, porque foi conduzida diretamente por Jesus Cristo. Através do apóstolo Paulo,
impulsionado pelo seu espírito. O arco que este cavaleiro traz é a espada, a palavra. É uma arma de ataque. Ele é poderoso, é um instrumento de guerra. Arco significa rapidez, agilidade para atingir. E ele está disparando as suas flechas. Está chamando a igreja para uma reunião. Está chamando a igreja para um Pentecostes diferenciado. A grande multidão de exércitos daquele tempo, de guerras, usavam até mesmo a flecha, os arcos, para atingir seus inimigos à distância. O interessante é que Apocalipse fala isso claramente, e em Salmos 91 também fala sobre as setas que voam de dia. Ora, a flecha, na sua ponta tem uma seta. E ao sair para a batalha, este cavaleiro recebe até mesmo uma coroa do próprio Deus para sair e vencer. Vencer os nossos inimigos, vencer os principados, vencer as potestades, vencer as hostes do mal, vencer os demônios de Jezabel, Nosferatus, Nimrod, Tamuz. Seja lá quem for os demônios que operam no mundo espiritual, Mamon, no sistema financeiro. Todos eles são vencidos pelo Senhor Jesus, por isso que há poder no nome de Jesus. E a Bíblia diz que no nome de Jesus nós destronaríamos até mesmo os principados e as potestades, porque a nós, a igreja, foi dado o poder de Deus através do seu Espírito. Enquanto nós somos vencedores neste mundo, nós vamos preparar a nossa coroa para receber após a nossa vitória. Jesus Cristo, esse cavaleiro, ele abre aí este primeiro selo e recebe a coroa antecipada pelo próprio Deus para vir em vitória contra estes demônios que tanto afligem o mundo, que tanto aflige a terra, com guerras, peste, morte. Mas isso é uma pregação muito profunda, falar sobre este cavaleiro branco. Nós vamos falar do segundo selo agora. O segundo selo também foi aberto. Está escrito no Apocalipse capítulo de número 6, verso 3. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Apocalipse 6,4 diz assim: então saiu outro cavaleiro vermelho. Veja que o cavalo agora muda de cor e muda de cavaleiro. É outro cavalo e outro cavaleiro. Não estamos falando mais do cavaleiro branco, mas estamos falando do cavaleiro vermelho. E o seu cavalo foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. E é o que nós vemos hoje em dia. Grupos islâmicos atacando pessoas, dominando países, impondo terrorismo no mundo. Pessoas que não têm nada a ver com esses terroristas também se intitulam deste grupo, Estado Islâmico. Fora muitos outros que saem por aí a estrupar, a tirar a paz, a matar, a praticar o homicídio, o latrocínio, os roubos, a tirar a paz do mundo. Também foi dada a este cavaleiro uma grande espada. E o interessante, meu amigo, é que quando é aberto os selos, quem está dando este poder é o próprio Deus. Por isso é que eu falo para a igreja que Deus, ele não é só amor, ele é fogo consumidor. Ele quer cumprir um propósito em nosso meio. O cavaleiro vermelho, ele simboliza sangue, corrupção, pecado. Ora, a Bíblia fala também no Romanos, fala assim que na casa de Deus também há vaso de honra e de desonra. A corrupção também está dentro da igreja. Pessoas tentando instituir verdadeiros impérios sobre a terra, enquanto pelo poder do nome de Jesus, Deus fala que aquele que faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. E eu canso de falar isso aqui. Eu prego muito mais para pastores, obreiros, missionários, apóstolos, bispo, porque se diz apóstolos e bispo, tem que entender e tem que ter discernimento do que falo aqui. Este cavaleiro representa império pagão. Na época de Paulo, o Império Romano. Na nossa época, quem são os impérios pagãos no mundo? Basta você analisar. Nós temos hoje a Babilônia, nós temos Roma,
Nós temos o Vaticano. Nós temos os Estados Unidos que está desvirtuando a sua fé. Nós temos o Brasil com muitas corrupções. Então, ele destila o seu império pagão no mundo, este cavaleiro vermelho. Esse segundo selo representa igreja também em estado de corrupção. A cor vermelha, em se tratando de vida espiritual, simboliza pecado. Pessoas que vivem mais na prática do pecado do que na prática da bênção. Porque não é este homem que não peca, ele peca até no falar. Mas a Bíblia também diz, procurai não pecar. Porque senão nós vamos estar debaixo dessa ordem de sangue, de falta de paz, imposta por esse cavaleiro vermelho. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, como a escarlata, como o carmesim, como diz lá no Isaías 1,18, a igreja incorporou doutrinas pagãs. Tem pessoas no altar que misturam sal com óleo, que manda escrever nas costas o nome do membro e o pastor fala que vai carregar o peso da igreja nas suas costas. Tem pessoas que andam por cima da Bíblia Sagrada dizendo que a palavra de Deus tem que ter poder. Andar sobre a palavra. Quem já viu isso, pega um versículo bíblico e sai andando por cima de Bíblias. Pessoas que falam para pessoas levar dinheiro para fazer votos diante de Deus. Se o Evangelho diz, assim como recebeu, assim entrega. Se de graça recebeu, de graça dá. E a igreja vem incorporando essas doutrinas pagãs, comparando até mesmo o Evangelho de Deus com o Espiritismo, com Umbanda, com Quimbanda, com Candomblé, com obra de voodoo, com obras pagãs. E abandonou a pureza que era pregar através da palavra de Deus, a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que é liberto pela palavra, que anda segundo o Espírito do próprio Deus, a bênção do Senhor vai alcançar, porque do Senhor é a terra e a plenitude da terra, e Ele dá aos filhos dos homens para que dela se fartem. Basta você chegar no mundo espiritual, analisar sua própria consciência, como Paulo diz, que o homem subjugue-se a si mesmo, e o próprio Deus do alto céu vai acrescentar o seu direito. Então nós temos, nesse segundo selo, uma corrupção de princípios básicos na base da igreja. E desvirtuando o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho do reino de Jesus Cristo. E no ano de 100 a 313 depois de Cristo, milhões de pessoas morreram porque o Império Romano se levantou nas Santas Inquisições, varrendo o cristianismo da face da terra. O que está acontecendo no dia de hoje? Estão se levantando verdadeiros impérios para varrer a palavra de Deus de sobre a terra. Eles se levantam fora da igreja e dentro da igreja. Pessoas que falam de tudo. Tudo. Falam da macumbaria, da bruxaria, do espiritismo, da umbanda, mas não tocam. Presta atenção, eles não tocam dentro da igreja na maçonaria. Raro ter uma igreja que toca na maçonaria. Você sabe por quê, meu amado? Porque a maçonaria tem uma estratégia de entrar dentro das igrejas com pastores. Eles pregam a palavra, mas o sentido é a riqueza. Isso é um princípio maçônico. A perseguição contra os cristãos, naquela época, foi seguida de muitas mortes. Porém, a causa do sangue de muitos cristãos que se viraram até mesmo os mártires naquela época, crescia a cada dia. Os cristãos primitivos não tinham liberdade como hoje nós temos. Uma liberdade de pregar através da internet, uma liberdade de prestar culto a Deus, no caso do Brasil. Nós temos liberdade para pregar o Evangelho e muitos não estão fazendo. E não estão pregando o Evangelho de Cristo como deve ser pregado. Ser cristão, meu amigo, é até mesmo estar sujeito a ser punido com morte. Não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. O que é que diz a palavra? Não vos envergonheis, porque qualquer um que me negar perante o povo, eu também o negarei perante o Pai. Conta-se que até mesmo naquela época que no concílio de Nícia,
que era um concílio instituído em 1325 depois de Cristo, que todas as pessoas presentes apresentavam algum tipo de mutilação. Imagina, perseguição cortando o braço, perseguição cortando o pé, resultado de perseguição. E esse tempo desse cavaleiro vermelho foi o tempo em que os pagãos perseguiram os cristãos. E este cavaleiro vermelho, ele está sobre a terra, só que agora ele persegue a humanidade como um todo, com atos terroristas, com corrupções em governo, com corrupção dentro da igreja do Senhor, com mentiras facciosas a respeito do evangelho de Deus, pessoas que usam a palavra de Deus para estar se enriquecendo num estelionato espiritual dentro da casa do próprio Deus. Amados, eu falo aqui que você tem que entregar seu dízimo, você tem que entregar sua oferta, você tem que ser dizimista, ofertante, tem que fazer seus votos com Deus e honrar a casa do Senhor. Mas você tem que entender que na casa do Senhor existe 4 tipos de terra. Existe a terra que você planta a sua semente e cai no meio das pedras e ela não nasce porque não entra sol, não entra virtude do Espírito Santo. Esses são os pastores que usam a dureza do evangelho para pregar uma palavra que não existe, uma palavra de dureza e não de bênção. Existe aquele pastor que é igual espinho. Esse nem tem título de pastor diante de Deus e auto-se ungiu o pastor e simplesmente anda sugando a ovelha mais fraca, enganando a muitos, dizendo que é pastor, mas nunca foi. Dizendo que é bispo, apóstolo, seja lá quem for, profeta, simplesmente para ter interesse no dinheiro da ovelha. Existe, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, as aves de rapina, pessoas que só falam dá, me dá, trazem no altar e esse altar não oferece nada. Ora, se o fogo desce no altar e do altar para a igreja, e se aquele pastor está pregando prosperidade, a prosperidade é para todos, não só para o altar. Igreja que prega prosperidade, prosperidade tem que ser do primeiro membro ao último, ou então Deus não é Deus nesse negócio. Porque Deus não faz acepção de pessoas, meu amigo, pelo poder do nome de Jesus. Se há princípio de prosperidade dentro da igreja, que essa igreja cresça junto. Ou então que aquele pastor brigue e fale para Deus: Deus, eu sou sacerdote, essa ovelha não está prosperando. Se o princípio aqui é prosperidade, quero ver a prosperidade dela. Ele tem que colocar a cabeça dele diante de Deus. E se Deus for Deus, corta a cabeça dele, se ele estiver mentindo. Porque, meu amado, pelo poder do nome de Jesus, haverá quedas, fechamento de igrejas agora. Vai haver. Porque Deus, ele é fiel. Em Apocalipse capítulo 6, no verso 5, foi aberto o terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu esse terceiro selo, foi ouvido o terceiro ser vivente dizer: vem, olhe, e vi o cavaleiro preto. Olha a cor do cavaleiro e a cor do cavalo. Esse cavaleiro, meu amigo, ele tem uma balança na mão. E ele veio para pesar até mesmo a obra, para ver se a obra tem equilíbrio. E ele veio para trazer, impor um peso sobre as nações. Apocalipse 6,6 fala: e ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo para 1 denário, 3 medidas de cevadas para 1 denário. E não danifiqueis o azeite, ou seja, não toca na igreja, não toca no vinho. Este cavaleiro preto não pode tocar nos ungidos do Senhor, não pode tocar naqueles que são movidos pelo Espírito Santo. Este cavaleiro preto significa trevas espirituais. Cavaleiro representa a figura de um imperador, a figura de um dominante, a figura de um ditador. O nosso cristianismo já não é mais tão lícito. E tem gente querendo ser estrela dentro da casa do Senhor. Tem pessoas que querem aparecer pela sua concupiscência carnal e pela sua inteligência humana, pregando dentro da igreja filosofias, escatologias. Pessoas que trazem um entendimento humano sobre a palavra de Deus, enquanto a palavra de Deus ela é íntegra e reta, ela é uma só. A pessoa ela pode pregar dentro da palavra de Deus muitas coisas, meu amado, e não precisa divergir
para historinhas e contos da carochinha que só emocionam a igreja, mas não resolve o problema de ninguém. As pessoas eram incentivadas a tornar-se cristãs. Naquela época, elas eram recebidas através dos apóstolos um incentivo puro do Espírito Santo genuíno, aonde pessoas olhavam para os apóstolos e viam neles o Espírito Santo, viam que eles eram um homem de Deus e que tinham autoridade de Deus para pregar o Evangelho. Amados, isso é muito sério. Pelo poder do nome de Jesus. E essa voz desse quarto ser vivente, com essas medidas a respeito da terra, está também nos dias de hoje. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, este cavaleiro também convence as pessoas da corrupção. Ele representa trevas. Ele representa domínio de mente. Por isso que Deus fala que há os dominadores da mente. Em tudo que for guardar, guarde a vossa mente. As doutrinas pagãs estão aí, dentro da casa do Senhor principalmente, porque o alvo de Satanás não é mais o centro espírita, não é a Umbanda, não é Quimbanda, não é Candomblé, não é maçonaria, não é voodoo, não é bruxaria. O alvo dele é tomar de conta do altar da casa de Deus, se assentar no trono de Deus e querer ser o próprio Deus. Lugar de doutrinas também estava na igreja primitiva, que começou a operar do ano 300 ao 538. E foi durante esse período que a igreja começou a sofrer este domínio do Estado, tanto romano como de governos. O que está acontecendo no dia de hoje, meus amados? A partir daí, eram mais pagãos e perseguiam ainda mais os cristãos. Eram os cristãos que passavam a perseguir pagãos. A igreja cristã apostólica romana começou a perseguir todo mundo, dizendo que existia bruxarias no meio do povo. Começou a queimar pessoas e lançar a sua balança de injustiça, e dizendo que era justiça. Há justiça nisso? Tratar o seu semelhante como se fosse bicho? Há justiça nisso? Esse grupo Estado Islâmico explodindo pessoas, botam bombas na pessoa, explode a pessoa como se fosse um balão. Há justiça nisso? Semelhante fazendo isso com semelhantes? Essas pessoas vão pagar. Essas pessoas vão pagar. Então, pelo poder do nome de Jesus, a utilização deste símbolo preto demonstra que a igreja e o Estado estariam unidos para exercer uma autoridade mundial e judicial. O que o Papa está querendo fazer? Unificar todas as religiões. E a igreja que não estiver na posição evangélica também vai nessa barca. Presta atenção no que eu estou falando, porque sou profeta da casa do Senhor. Isto é uma verdadeira artimanha, estratégia da parte de Satanás, é unificar as religiões. Mas eu não vou nessa não, amados, pelo poder do nome de Jesus. Os imperadores romanos, desde Constantino até Justiniano, tinham essa ideia de unificar as religiões. Quando ele entregou a mesma autoridade aos bispos da igreja de Roma. Olha, ele era imperador e entrega a mesma autoridade para os bispos, para os papas. Nesta visão, João viu esta balança na mão do cavaleiro. 1 medida de trigo para 1 denário e 3 medidas de cevada para 1 denário. Deus havia ordenado que o pão da vida devia ser de graça. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ser gratuita. O povo tem que entregar o direito da casa de Deus para que prospere, porque quem planta dinheiro, colhe dinheiro a 30, a 60 e a 100 por 1. Essa é a única maneira que tem de prosperar em Deus, é por obediência.
Mas não é motivo das pessoas ficarem só sugando as ovelhas. Mas agora estava sendo vencido a religião. E a religião se tornava um negócio. O que está acontecendo nos nossos dias hoje? Se na época de Justiniano, de Constantino, eram dado poder à igreja para que a igreja se tornasse um negócio, o que está acontecendo na nossa época, meu amado? Nós estamos vendo verdadeiros negócios dentro da casa de Deus. Pessoas que usam a casa de Deus para eleger deputados, para que esses deputados mais na frente sejam aqueles até mesmo que fiquem no meio dos corruptos e roubem também a nação. Ele não está roubando só a igreja agora ele está roubando também a nação. Porque está concordando, ele vai lá para dentro do Congresso e ele não se impõe como cristão. Ele prefere fatiar o bolo, fatiar o dinheiro. O trigo representa a pura verdade do Evangelho de Cristo. Enquanto a cevada, que não é tão pura assim, as tradições, os erros que penetram a igreja, em razão da sua escassez, o trigo é vendido por valor maior e a cevada mais barato. 3 medidas de cevada eram vendidas pelo mesmo preço de uma medida de trigo. Ou seja, o que você está ouvindo? É cevada? É uma palavra mais barata ou é uma palavra mais cara? É uma palavra de Deus mais incisiva ao teu coração que vai mudar a tua vida. O que é que você está ouvindo? Porque a Bíblia fala que a ovelha também é culpada. Porque a ovelha ouve a voz do bom pastor. A ovelha segue a voz do bom pastor. O que você anda seguindo, meu amado? O que você anda seguindo? Qual é a voz que você anda seguindo no mundo espiritual? Porque o mundo espiritual também é cheio de vozes. E até hoje, esse estado de coisas pendura no chamado cristianismo nominal. Ou seja, existe um nome de cristão, existe um nome que Deus opera, pessoas falam até mesmo em nome de Jesus, mas eles vendem barato a palavra de Deus. Pregam a palavra de Deus com o sentido só de arrecadar a igreja, aspas, casa do Senhor. Aquele que apresenta o mundo, evidentemente como cevada e não como trigo, ou seja, mais erros nas tradições do que os verdadeiros fundamentos, esse vai responder diante de Deus. Pode ter certeza que ele vai responder diante do Senhor dos Exércitos. Nas Escrituras Sagradas, o azeite simboliza o Espírito Santo, enquanto o vinho representa o sangue de Cristo. A ordem não danifique o azeite nem o vinho. Olha a ordem dada a este cavaleiro preto. Não danifique nem o azeite nem o vinho. Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus e se mantêm nessa posição, e aqueles que são movidos dia a dia pelo Espírito Santo, amados, eu quero ver quem é que vai tocar. Eu quero ver se esse cavaleiro chega à minha casa, ou chega à casa daqueles que estão debaixo dessa cobertura e debaixo dessa unção sacerdotal. Não vai chegar não, meu amado, pelo poder do nome de Jesus. Reclama que não se pode invocar o nome de Jesus Cristo e do Espírito Santo quando se prega o erro. Pessoas não conseguem mais nem dar a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele passa por você, pega na sua mão e fala, paz do Senhor. Pai, que Senhor que você está falando? Porque se eu vou dar a paz do Senhor, eu dou a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que pronunciar o nome com facilidade. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, é do reino dos céus. O que diz a palavra? Que pessoas vão pronunciar o nome de Deus, mas nunca pertencem ao reino dos céus. E essas pessoas falam em nome de Jesus simplesmente para arrecadar dinheiro para suas vidas pessoais e vivem vida regaladas e o povo passando por necessidade espiritual e acreditando que essas pregações partiram de Deus. Cuidado! Essa é a tradição dos homens, em lugar da verdade de Deus. O quarto selo, Apocalipse 6, 7, diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia, vem. E olhei e vi um cavaleiro amarelo. E o seu cavaleiro chamava-se Morte.
e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com pestes e com feras sobre a terra. O cavaleiro amarelo simboliza a morte. O cavaleiro é representado pelo papado. Presta atenção, porque isso é muito sério. Amados, presta atenção. A palavra do Senhor diz que este cavaleiro amarelo, o nome dele é morte. Olha o tanto de morte que acontece no mundo. Morte por terremotos, porque todo mundo pensa que Satanás não tem domínio sobre a esfera sobrenatural do tempo. Tem. Uma prova disso é o livro de Jó, Jó capítulo 1 e 2. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, este cavaleiro do quarto selo, esse ser vivente, esse cavaleiro amarelo, chamado morte, o inferno segue. O inferno, ele está seguindo esta doutrina pagã, porque ele é representado até mesmo pelo papado. Amado, não se iluda com a carinha simples daquele que tenta pregar a palavra de Deus e não tem base no Evangelho. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra. Essa religião, ela toma conta de tudo e de todos. E ela vem com o sentido de unificar, mas na verdade ela quer também induzir ao erro. Porque lá dentro tem imagens de escultura. E Salmo 115 fala: não ouve, não fala e não vê as imagens de escultura. E tolo é o homem que se ajoelha aos seus pés para adorar, porque são obras das suas mãos. Torne-se igual a elas, não ouve, não fala e não vê também este povo. Quem adora imagem de escultura vai se tornar igual a ela, é uma maldição. E as pessoas estão se envolvendo na fé, indo aos pés dessas imagens e estão trazendo para si essas maldições descritas pelo próprio Deus em Salmos 115. Na verdade, a palavra grega que se destina à cor deste cavaleiro é choros, que quer dizer esverdeado, pálido, de cor amarela, empalidecido, a cor da morte. Foi durante o ano 1260 essa perseguição. Nos tempos pagãos vieram igrejas cristãs, mas o povo verdadeiro de Deus que teve que fugir para as montanhas a fim de adorar a Deus, foram perseguidas por aquelas igrejas que se diziam até mesmo cristãs. A igreja cristã pagã persegue desde 1313, meu amado. E hoje nos persegue com poder de persuasão. Cuidado. Cuidado, o Deus que você serve. Porque Deus não se mistura entre as imagens de escultura. Então, esses cristãos perseguiam até os pagãos. Não eram mais os cristãos sendo perseguidos pelos pagãos. Agora eram os cristãos perseguindo e matando os outros cristãos. A igreja de Roma cristã crucificavam pessoas, como a Roma antiga pagã fazia. A Roma cristã queimava pessoas vivas. E esse ato de santas inquisições fica perseverando no meio dos romanos. A igreja de Roma torturava os criminosos, até mesmo que roubavam. A lei da autotutela prevista pelo direito atual. A igreja de Roma cristã torturava os cristãos que liam Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. No período, este quarto selo aberto simboliza também aí do ano 1538 a 1517, esse cavaleiro, ele está até no dia de hoje provocando as mesmas coisas, ele está sobre a terra. Esses cavaleiros já vieram e estão operando, preparando o final dos tempos. Foi dado a este cavaleiro que monta este cavaleiro amarelo, que tem régua e as rédeas da igreja, tanto para medir como para direcionar a igreja pagã, a igreja até mesmo evangélica, a morte. Direciona pessoas
a praticarem até mesmo coisas que não devem ser praticadas dentro da casa do Senhor, provocando verdadeiras mortes espirituais. Porque morte também não simboliza só morte natural, não. Existe a morte espiritual, que este cavaleiro amarelo também é responsável. É uma prova real da carnificina que foi a Inquisição, o papado. Efetua grandes chacinas, levou multidões à sepultura. O inferno, o Hades, significa o lugar dos mortos ou sepultura. E aí foi aberto o quinto selo. O quinto selo foi aberto. Apocalipse 6:9 diz: quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Então saiba que pessoas que pregam a palavra de Deus em determinadas regiões estão correndo risco de vida, porque estão na sinceridade do Espírito, pregando a palavra de Deus, porque há perseguição até mesmo dos irmãos, de parente, ou até mesmo dentro da igreja de obreiros que não têm discernimento, perseguindo outro obreiro que prega a palavra do próprio Deus. Ora, se somos todos corpos e que Cristo é o cabeça, por que há essa perseguição dentro da igreja? É porque há uma perseguição prevista nesse quinto selo, por causa do testemunho que estes dão até mais daqueles que não oram. E quem não ora começa a perseguir quem ora. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro, santo e soberano, não julgue e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra, dos que nos perseguem? Vem, Senhor Jesus, vem, ó cavaleiro branco, vinga o nosso sangue, vinga essas perseguições, vinga esse espírito de Jezabel, Nosferatus, Mamon, que tanto persegue os crentes que andam em sinceridade diante do teu altar. Acrescenta o nosso direito, vinga-nos, ó Senhor Jesus. E foram dadas a cada um deles compridas e vestes brancas, porque é o direito daqueles que foram perseguidos. E foi-lhe dito que repousasse, ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Ou seja, ainda há pessoas para morrer por causa do Evangelho. O quinto selo é uma prova viva que pessoas ainda vão matar pessoas por causa do Evangelho. É uma sucessão do quarto anjo que se estende no período. E um período antigo que passou por isso foi o ano de 1517 a 1555. Esse quarto selo, nós vimos ali terríveis extermínios do papado contra o povo de Deus. O quinto selo nos mostra o quadro das testemunhas de Deus e dos seus filhos sendo mortos à espada. Houve perseguição dos judeus na Primeira Guerra Mundial, onde Hitler matou o povo de Deus, exterminou mais de 7 milhões de judeus. Para entender o significado de almas debaixo do altar, é precioso considerar as 4 questões. O que significa alma? Alma, no nosso texto, vem do grego psíquis, que significa alma, e são mencionadas 103 vezes no Novo Testamento. Pix é traduzido em inúmeras passagens por pessoas. Um exemplo disso refere-se aos convertidos no Pentecoste. E dito que naquele dia agregavam-se ao Pentecoste quase 3.000 almas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41 em diante. Fica claro que João teve a visão das próprias pessoas, dessas pessoas que foram perseguidas pelos papas no quarto selo e não suportaram essas descargas de ira de outras pessoas. O segundo ponto que nós temos que entender nesse quinto selo é o altar do sacrifício no céu. Por outro lado, o céu não existe um altar para sacrifício.
Por isso, a declaração de João de que viu debaixo do altar as almas dos que foram mortos no período da perseguição papal deve ser estendida como uma afirmativa de que esses estão debaixo da terra, porque a Bíblia fala que a terra é o estrabo dos pés do Senhor Jesus. Em seus sepulcros, pessoas estão clamando, assim como Abel clamou. Abel morreu e ele gritava ainda de debaixo da terra. O terceiro ponto que nós temos que ver é o espírito de vingança. Não podemos imaginar que o espírito de vingança pudesse dominar de tal maneira as mentes das almas no céu, ao ponto de fazer com que, a respeito da alegria e da glória dos céus, elas não ficassem satisfeitas, enquanto não viesse a vingança praticada contra os seus inimigos. Elas pedem para que o Senhor Jesus venha e vingue. Porque se pessoas plantam ódio, da mesma maneira que plantam, vão colher. É uma palavra de Deus, é um princípio. Elas estão clamando por um princípio verdadeiro, que venha sobre os perseguidores a perseguição do próprio Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo nos justifique diante dessas pessoas que nos perseguem. O quarto ponto, que é muito importante, por que essas almas estariam chamando por vingança? Por que essas almas gritavam debaixo do altar por vingança? Se a ideia popular de colocar almas no céu fosse verdadeira, seus perseguidores estariam queimados num suposto inferno. Porque estas almas estariam chamando por vingança. Que vingança maior poderia ocorrer da parte de Deus em relação aos perseguidores? O sangue clama por vingança. É a mesma expressão usada no livro de Gênesis, no sangue de Abel, que clama por vingança em Gênesis 4, do verso 9 e verso 10. O clamor figurado de milhões e milhões de pessoas no quarto selo está firmada neste quinto selo, relatando aqui o clamor deste povo que foi perseguido diante de Deus, porque o sangue clama diante de Deus. Deus, ele é fiel, ele é vingador. Deus não vai deixar pessoas simplesmente morrer perseguidas e deixar de qualquer jeito, deixar para lá. Fiel é Deus para trazer a sua ira sobre os perseguidores. A voz do sangue dos nossos irmãos clamam debaixo da terra. E por este momento que nós passamos, existe essa voz clamando no mundo espiritual. E é evidente que se trata de uma linguagem figurada. Às vezes, as vestes brancas conforme o caráter daqueles que clamam a covardia de pessoas que atacaram com palavras, até mesmo com crimes, por causa da pregação da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram do Senhor Jesus Cristo sobre esta terra. A fase do repouso por pouco tempo é porque há de vir o poder de Deus sobre esta terra. É outra evidência que não poderiam estar nos céus. A vingança ainda virá sobre esta terra. Pessoas que plantaram aqui vão colher aqui, amigo, pelo poder do nome de Jesus. Esses corruptos do Brasil aí que roubaram tanto o Brasil, a justiça vai se fortalecer de um jeito que eles vão pagar aqui. Os bens deles vão ser sequestrados, vão ser presos. Ele até a quarta geração dele que usaram desse dinheiro. Pessoas ligadas a ele, pai, mãe, filho, neto, seja lá quem for, que estiver usando esse dinheiro, vai sofrer a perseguição do próprio Deus, porque não é justo roubar uma nação onde pessoas passam necessidade e muitos ficam aí só na regalia da corrupção. Vão sofrer, amigo. Já tem um vídeo na internet, antes mesmo disso aí acontecer, o vídeo foi postado em 2015. Vê lá. Profecia contra os políticos do Brasil. Dá uma olhada. Deveriam permanecer, mas não vão permanecer, esses que perseguem o povo de Deus. E por último, o sexto selo.
Olhei enquanto se abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se como sangue. Apocalipse 6,13 diz que as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira sacudida pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. Em Apocalipse 6,14 foram removidos dos seus lugares o céu, os pergaminhos, os montes, as ilhas, os reis da terra, os grandes, os chefes, os militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam, meu amigo. O terror vai ser tão grande que vai ser todo mundo se escondendo. Quer pobre, quer rico, quer fraco, quer forte. Nos penhascos, nos montes. E vão clamar em alta voz. Porque vindo este dia, muitos vão querer até mesmo desistir da própria vida. João visualizava a abertura do sexto selo. Como queria eu contemplar esta visão? E então foi descritos os sinais. Amados, eu não vou me aprofundar neste assunto em especial. Também não vou falar sobre o sétimo selo, porque as coisas reveladas é para o homem e as ocultas ainda é para Deus. Dá uma lida e tira sua própria convicção pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Que você medite nesta palavra. Pronuncie o nome do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Fale para o mundo espiritual. O Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. E eu não quero passar pela mão do cavaleiro amarelo, do cavaleiro preto ou do cavaleiro vermelho, ou até mesmo pelas iras dos selos de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor, que nesta manhã você medite nesta palavra. Glória a Deus, aleluias.